falar a respeito dos desafios que a indústria brasileira enfrenta nesses dias. Eu estou gravando essa aula, tá? Ela vai para o YouTube. Depois que eu terminar aqui, eu vou fazer uma edição bem rapidinha e a gente vai botar ela no YouTube com a intro do nosso caro editor aí, João Pedro. Tá bom? Pena que eu não tô podendo pagar para ele aí ainda, mas, né, vale a pena. Gente, aqui na página 42, se eu não estiver enganada, é isso mesmo, página 42, a gente vê aqui alguns textos que vão trazer para a gente alguma clareza sobre a indústria brasileira. A partir de 1970 é que a gente consegue ver avanço no processo industrial brasileiro, tá? Por quê? Porque vieram muitas multinacionais para o Brasil. Multinacional é uma empresa que ela vem do exterior e ela chega aqui em território nacional baseado por uma série de motivações que o governo oferece. Por exemplo, o governo pode oferecer um terreno para que essa empresa seja construída, ele pode oferecer isenção de imposto, ele pode oferecer de vários e diversos requisitos para que essas empresas fiquem aqui e ofereçam melhores vagas de emprego para a nossa população. Certo? Então, a gente consegue ver que a partir de 1970 esses avanços aconteceram, mas principalmente a gente pode ver um avanço no setor automobilístico, né? A gente também tem um avanço aí no setor químico e no setor eletroeletrônico, o que houve aí uma grande expansão e busca por esses produtos. E hoje no Brasil a gente já tem várias indústrias bastante modernas e tecnológicas, né? E a gente já trabalha com exportação de produtos para outros países, tá? E a gente tem uma concentração dessas indústrias ali na cidade de São José dos Campos, é uma cidade do interior de São Paulo, que a gente pode ver ali diversas multinacionais que se aglomeraram ali naquele território. A gente também tem ali, naquela região, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o ITA, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, tá bom? Que são importantes centros de pesquisa nacional, tá? Aqui na região de Campinas, que também é interior do estado de São Paulo, a gente também tem o Polo Tecnológico de Pesquisa da Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, e ela tem, assim, uma referência internacional relacionada aí a pesquisas, né? E a gente também tem ali naquela região de Campinas o Aeroporto Internacional de Viracopos, que eu já desci várias vezes ali naquele aeroporto. Então você vê que as cidades do interior, elas são mais procuradas para a gente poder ter aí a instalação de indústrias ou de mega empresas, justamente para a gente também dar para essa região, para essa população, melhores vagas de emprego, tá? Porque é uma região que é pouco habitada. Então, em vez da gente incentivar a instalação de indústrias e mega indústrias no centro da capital, né, que seria loucura, porque já não está dando mais quase para viver ali no centro de São Paulo, as indústrias estão sendo incentivadas a serem abertas nas regiões do interior do estado, o que vai facilitar tanto para a questão da região ter melhores condições de emprego, as indústrias vão ter terrenos mais baratos para poder instalar suas empresas, e a gente também vai favorecer aí a habitação de outras áreas que não estão tão aglomeradas quanto o centro das capitais, né? Então, essas são as estratégias que são utilizadas aí para a instalação das indústrias. Outros desafios que a gente consegue enxergar aqui no século XXI para as indústrias brasileiras é que a gente consegue perceber que o Brasil está crescendo muito, o Brasil está evoluindo muito, graças a Deus, por conta do setor energético, tá? Então, como a gente consegue perceber, no mundo atual, no mundo capitalista, a demanda é de eletricidade e conforto, né? E o Brasil, ele tem uma grande capacidade de geração de energia elétrica por conta dos nossos potenciais hidrelétricos, certo? E também eólicos, porque aqui nas regiões aqui do Nordeste, a gente tem as principais usinas eólicas, né? Que trabalham aí com a energia do vento para fornecimento de energia elétrica, não é isso? E como vocês estão percebendo, também está cada vez mais comum a gente ter acesso à energia solar, né? Não é só na nossa escola que a gente tem isso, mas a gente tem energia solar agora instalada em casas, né? Domicílios particulares. Então,
realmente o Brasil está expandindo para esses setores energéticos. A gente também tem aí um grande desenvolvimento na indústria por conta da obtenção de matérias-primas, né? Que isso vai favorecer muito a indústria automobilística aqui no Brasil. E agora o que a gente precisa mesmo é aumentar a qualificação da mão de obra. Tia, o que é mão de obra? Mão de obra é o trabalhador que vai oferecer os seus serviços para trabalhar nas indústrias. Isso é mão de obra. Então, a gente precisa de uma qualificação desses serviços. Como assim? A pessoa não pode simplesmente chegar e trabalhar numa empresa sem saber o que ela está fazendo. É necessário que o Brasil amplie a carga de cursos que ofereçam esse tipo de qualificação. Tá? Então, a gente está vendo que o Brasil também está se preocupando muito com isso e está ampliando justamente cursos nesse sentido. Podem ser cursos de capacitação, podem ser cursos como faculdade, que vai dar aí o nível de graduação, pós-graduação, mas o Brasil está se preocupando muito com isso aqui, aumento da qualificação da mão de obra, porque a indústria está aumentando, né? E falando de fonte de energia, a gente tem que saber que as nossas principais fontes de energia no Brasil, elas estão relacionadas ao setor energético, né? Então, esses setores aí, eles vão ter uma demanda não somente doméstica, mas também uma demanda aí para as indústrias. Então, a gente tem aí as fontes energéticas classificadas como renováveis ou não renováveis, né? E a gente tem aqui a divisão delas, né? Os tipos de energia que são obtidos, como a hidráulica, por exemplo, é renovável, porque é um tipo de energia que sempre a gente vai ter, é permanente. A energia eólica, do vento, ela é uma energia que a gente sempre vai ter, renovável. A solar, do sol, também é renovável. E agora, a gente tem a energia térmica, ela depende da queima dos combustíveis fósseis e essa não é renovável. Inclusive, ela também oferece risco para a população e para todos os seres vivos, porque ela também é poluente, tá? Toda fonte de energia que precisa de queima de combustível, ela vai ser poluente, tá bom? Então, geralmente a gente pode ver que a energia térmica, ela é obtida aí da queima de combustível fóssil, tá? É uma das mais utilizadas hoje em dia. A gente está querendo migrar para outros tipos, mas essa daqui é, sem dúvida nenhuma, aqui tem sido mais utilizado. Diga, produção, tô dando aula. Oi. Oi. Tá conseguindo lá fazer o fechamento? Tô, só que esqueci meu estojo, eu tava lendo. Ah, então tá bom. Outra fonte de energia térmica, que a gente está utilizando aqui no Brasil é o xisto, né? O xisto é um tipo de uma rocha porosa, ela é uma rocha sedimentar, certo? E ela possui material orgânico, então todo tipo de material que possui aí na sua composição material orgânico, ele pode entrar em combustão, ele pode ser queimado, tá? Então, o óleo que a gente obtém pela queima dessa rocha, né? Ele pode ser um substituto do petróleo também, tá? Então, a gente pode fazer uma gasolina, uma querosene, um tipo de combustível semelhante aos que a gente tem hoje em dia, derivado dessa rocha sedimentar chamada xisto, tá? Não deixa de ser poluente também, mas vocês sabem que quanto mais a gente explora, quanto mais a gente extrai elementos da natureza, mais problemas ambientais nós vamos ter. Então, isso aqui é uma alternativa, mas, ao mesmo tempo, é uma ampliação do espaço de exploração de recursos energéticos. E o carvão mineral também é um recurso combustível fóssil que não é renovável, produzido ao longo de milhares de anos através do soterramento de florestas. Imagine uma árvore, né? Uma não, né? Florestas inteiras, mas imagine uma árvore sendo soterrada e ficando soterrada por milhares e milhares e milhares de anos. Pois é, desse processo, que é semelhante à produção do petróleo, a gente vai conseguir aí o carvão mineral. Esse carvão, ele vai produzir muitas impurezas à medida que ele está sendo ali queimado. E ele polui gradativamente o ambiente também. Então, deixa eu ver quem é que está pedindo para entrar. Deixa eu ver aqui. Esdras. Muito bem. Todos estão acompanhando? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Tá tudo bem? Não. Estão acompanhando com o livro aí também?
Isso. Aqui é a página 43, tá bom? Tô. Pronto. Cheguei agora, não. Mas seja bem-vindo, viu, Esdras? Não tem problema não, a gente tá na página 43, tá bom? Ah, achei essa daqui. Isso. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente desliga o microfone. Caso vocês tenham dúvida, não se acanhem, podem fazer perguntas, tá bom? Aqui a gente tem agora um olhar, a gente vai voltar nossos olhares agora para a região sul do Brasil. 43 a gente tá. Carvão mineral é na 43, certo? Agora a gente vai voltar os nossos olhares agora para a região sul do Brasil, a região de Santa Catarina, a região do Rio Grande do Sul, aonde lá a gente tem ali várias indústrias siderúrgicas. O que é uma indústria siderúrgica? Ela vai produzir ferro, aço, ela vai produzir esse tipo de material, que é um produto que ainda não está terminado, é um produto de base, certo? Então eu posso produzir ferro, posso produzir aço, mas necessariamente ele não é o produto final. Eu posso produzir várias outras coisas com ferro e com aço. Então é uma indústria de base. A gente tem ali, então, a transformação do minério de ferro em ferro gusa e depois em aço. Então a gente tem 3 tipos de material. A gente pode ter o ferro gusa e o aço. 3 tipos de materiais necessariamente são utilizados para 3 tipos de produtos ou mais diferenciados. A exploração carbonífera, ou seja, exploração de todo o material ou produto que tenha em sua composição o carbono, ou seja, todo produto que um dia foi vivo, que é orgânico, né? Eles vão produzir o que a gente chama de fuligem. Fuligem é aquela sujeirinha escura, são partículas muito finas da queima, é a produção da queima, é a cinza, a gente chama de cinza, mas é fuligem porque ela é bem fininha. Isso pode ser aspirado muito facilmente e penetrando nos nossos pulmões, tá? Eu me lembro que eu morei por um tempo ali perto daquelas indústrias ali de aço. Como é que chama mesmo aquelas indústrias de aço que funcionavam aqui em Tabuleiro há um tempo atrás? Não sei. É Tabuleiro Aço, não era o nome? Acho que é. Tabuleiro Aço. Eu morei ali perto da Tabuleiro Aço quando elas ainda funcionavam. E aí tinha uma chaminé, né, no centro do complexo industrial que liberava fuligem. E a minha janela, como eu morava no andar de cima, eu morava em apartamento, a Nana era bebê, a Nana tinha 10 meses, aquela fuligem entrava dentro do nosso cômodo, trazida pelo vento, e a gente tinha algumas complicações, a gente percebia que não era legal. Além de sujar muito a nossa casa, a gente percebia que não era um lugar muito bom pra gente morar. Então, com pouco tempo, a gente se mudou para evitar aquele ambiente, né? Porque realmente faz mal pro nosso pulmão, tá? E não é somente isso, esses resíduos também podem ser levados pela chuva, podem acabar caindo nos rios, poluindo lençóis freáticos, né? Então, isso é complicado. Então, a gente tem aqui essas regiões, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são as regiões onde o carvão mineral é muito explorado. É ali naquela região que a gente teve o soterramento de inúmeras florestas e hoje a gente consegue observar ali o quê? Os impactos socioambientais, né? Pessoal, desliga o microfone, por favor. Isso, brigadão. Então a gente percebe que o carvão mineral foi muito explorado ali naquela região e a gente vê agora os impactos. Por que a gente chama impacto socioambiental? Porque é o impacto no ambiente que vai prejudicar a sociedade, né? Vai desestabilizar a nossa vida normal. Então a gente percebe que esses fenômenos que acontecem da fuligem ser levado pelo ar, né, ou até mesmo pela chuva, elas promovem a contaminação de rios, contaminação de solo. A gente também tem a poluição do ar, a gente tem a acidez das águas, a gente tem o afundamento do solo, né? Então, todos esses tipos de fenômenos acontecem por conta dos impactos socioambientais, tá? No ano de 2000, a gente percebeu que algumas regiões ali carboníferas, ali da região sul do Brasil, foram condenadas por crime ambiental e tiveram que pagar indenizações, né, ou foram obrigadas a recuperar essas áreas degradadas, né? Então isso é um crime, tá? É previsto em lei a punição e até 2015 essas indústrias, mesmo fazendo essas recuperações, somente 35% dessas áreas foram recuperadas, tá?
Então, se eles quiserem continuar a explorar o carvão mineral, as mineradoras precisam se adequar às leis e precisam fazer aquilo que o governo orienta. Você quer fazer a exploração mineral, precisa recuperar a área que está sendo explorada. Isso leva muito mais tempo. É muito mais fácil você retirar do solo do que você recuperar o solo. Leva muito tempo. Aqui na página 44, a gente está vendo aí a questão do petróleo, né? Então, o petróleo hoje, sem dúvida, é a fonte mais importante de energia do mundo, né? Depois que ele é extraído, ele vai passar pelas indústrias para ele passar pela refinação, né? A refinação do petróleo consiste em utilizar a técnica de destilação, que é a destilação mais complexa. Tem a destilação simples e tem a destilação que ela é um pouco mais elaborada. No sistema de destilação, a gente consegue tirar inúmeros produtos do petróleo. Então, a gente vai utilizar o calor como principal fonte de refinação e a partir do nível de temperatura, a gente vai ter aí tipos diferenciados de materiais. Então, por exemplo, a gente pode ter gasolina, querosene, óleo diesel, a gente também pode ter tinta, corante, fertilizante, plástico, a gente pode ter até produtos para a indústria farmacêutica, para cosméticos. Então, o petróleo dá para fazer muitíssimos produtos. Inclusive, nesse exato momento, o seu celular muito provavelmente deve ter algum componente aí que veio do petróleo, tá? Porque tudo que é plástico, independentemente se é um plástico molinho, se é um plástico mais consistente, todos esses são derivados aí do petróleo. O pneu da moto da sua casa, o pneu do carro da sua casa também é derivado do petróleo, né? Fora os combustíveis. O quê? Não, só no comentário. Praticamente tudo é derivado do petróleo. Praticamente, quase todo material que a gente tem aqui, que é sintético, ele é derivado do petróleo, né? Então, por exemplo, papel é derivado das plantas, né? Das árvores. Mas o resto, pendrive, tudo que eu tô olhando aqui, basicamente é derivado do petróleo. Tintas, né? Então tem muita coisa que é derivado do petróleo. E o petróleo, como matéria-prima, ele é muito valioso, porque ele faz diversos produtos e é vendido em larga escala. E hoje em dia você não pode imaginar uma vida confortável sem petróleo, né? Então ele é muito, muito mesmo extraído, só que ele é uma fonte extremamente poluidora, né? Então aqui a gente tem um polo muito conhecido no Brasil, que é o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Ali em São Paulo também tem vários polos petroquímicos, mas esse aqui, sem dúvida, é um polo muito gigantesco, muito conhecido no Brasil. E a gente percebe que algumas pesquisas estão mostrando que os combustíveis que vieram do petróleo, do carvão mineral, a gente chama de combustíveis fósseis, né? Eles é que são responsáveis pela poluição atmosférica, né? E também pelo aumento do efeito estufa. Mas mesmo assim, a gente continua utilizando esse recurso, porque ele é, sem dúvida nenhuma, a matriz energética do país que é industrializado. Então, se a gente quer que o país, o Brasil, tenha uma evolução econômica, a gente não pode deixar de extrair o petróleo. Então, a gente entra numa via de mão dupla, né? A gente quer manter o Brasil, a gente quer manter o meio ambiente, mas a gente precisa matar o meio ambiente se a gente quiser ser produtivo, se a gente quiser ter uma boa vida econômica. Então, é muito complexo, né? Então, a maioria das fontes de energia hoje no Brasil renováveis, a gente sabe que é constituída por energia limpa. Afeta muito pouco o ambiente, mas não dá tantos recursos, não dá tantos lucros quanto, por exemplo, a extração do petróleo e a extração do carvão mineral, tá? Hoje a gente tem nas indústrias de biocombustíveis uma novidade, que é o biodiesel, né? O biodiesel ele é feito a partir de óleos vegetais e gordura animal. Você pode extrair o óleo, por exemplo, do girassol, você pode extrair aí a cana-de-açúcar e fazer o biodiesel, né? Então, é muito, muito mais barato e menos poluente para a atmosfera, mas sempre o petróleo vai ser muito mais poderoso, né? E muito mais procurado. E a gente tem hoje em dia no Brasil vários programas de incentivo ao uso da energia limpa, mas o Brasil ainda é um grande consumidor e produtor de combustíveis fósseis. A gente não pode negar que a gente tem uma grande potência nesses setores. E quanto mais potência formos, mais nós vamos estar extraindo. A camada de pré-sal, que é uma camada de sal que tem no solo submarino,
que é onde se localiza uma grande reserva de petróleo, que é de parte do Brasil, é a mais explorada até hoje aqui em território nacional. E, obviamente, a gente já sofreu diversos acidentes ambientais pela exploração desse recurso. Além disso, a gente tem também aí esses recursos poluindo também reservas tropicais e também reservas de água doce no Brasil todo, né? Então, a gente tem que entender que matriz energética, né, hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, é potencialmente a extração do petróleo e do carvão mineral. Tá? É totalmente diferente de fonte de energia limpa. Vai cair nas avaliações? Não, esses aqui é ainda para prova, isso aqui é conteúdo novo. Ah, tá. Se cair esse então, tá bem fácil, tá entendendo? Tá vendo aqui, ó, esse desenho que tá aqui, esse gráfico, ele mostra como que é embaixo dos oceanos aqui no Brasil. Sobretudo na região ali de Santa Catarina, tá? Aqui é o mar, vocês estão vendo no livro de vocês aí na página 45. Aqui é a camada de pré-sal, é isso aqui, é a camada de sal. Sal porque no oceano tem sal, não é isso? Então tem uma camada de sal aqui bem grande. Aqui tem uma camada... Tá travada a imagem. Oi? Tá travada a imagem. Tá travada a imagem? Não, a imagem tá parada. Eu parei aqui na página 45. Ó, aqui é o oceano, certo? Aqui embaixo a gente tem rochas sedimentares, certo? Que vão formando o solo, né? E embaixo a gente tem aqui o solo realmente submarino. Sobre essa camada a gente tem a camada de pré-sal e embaixo do pré-sal a gente tem o petróleo. O petróleo ele é formado a partir dessa compensação. Eu posso dizer que foi compensação? Não, compressão, pronto. As rochas sedimentares foram fazendo peso e comprimindo restos de animais e restos de plantas por milhões de anos. E como o núcleo do nosso solo ele é aquecido, né, em altas temperaturas, o calor com a compressão, o peso sobre esses elementos que um dia foram orgânicos, vai formar uma gelatina meia pastosa, que é, no caso, aí o petróleo. Certo? E, ó, aqui... Ó, como vocês podem ver aqui, a gente tem o mar, né? E aqui embaixo, ó, ficando aqui no fundo do mar, restos de animais mortos, tá bom? Eles vão ficando, eles morrem e ficam no fundo do oceano, tá percebendo? Pronto. À medida que os anos vão se passando, obviamente, eles vão ser soterrados porque essa água ela meio que vai ser evaporada. As rochas sedimentares elas entram em decomposição, elas vão soterrar esses restos de animais e outras camadas sedimentares de outros tipos. Tem uma teoria. Oi, diga. Será que essas pessoas que gostam muito de usar o dinheiro e que têm poder o suficiente, será que liberam sujeiras de propósito nos mares para animais morrerem e virar petróleo? Não sei, é uma teoria de conspiração bem generosa. Eu sei que tem um furo por causa que o petróleo leva anos para ficar pronto, mas talvez seja isso. É uma teoria de conspiração bem relativa. Mas, né? Continuando aqui. Então, ó, outras camadas de outros tipos de rochas vão se aglomerando ao redor e em cima dela, comprimindo, fazendo bastante peso. Tá vendo? Ó? E ao longo dos anos vão fazendo mais peso e vão pressionando mais. Então, uma reação química vai acontecendo nesses restos de dejeto orgânico, aonde a gente vai tendo aí a formação do carbono com o hidrogênio formando o querogênio. Tá vendo? Isso leva milhões de anos, né? Essa é a rocha geradora. Assim que o petróleo ele começa a se formar e a rocha geradora ela começa a comprimir, vai havendo algumas fendas no meio da rocha e eles vão penetrando nessas camadas e ficam ali. Sabe quando você pega um pouco de sabão na sua mão e você aperta a sua mão e ela acaba vazando? É mais ou menos esse sentido aí. Então, ó, a rocha vai ficando, ela vira um reservatório, né, do petróleo.
O petróleo ele não vira de uma hora para outra, ele demora muito tempo. Então ela acaba se transformando numa rocha reservatório. Então ele fica ali no meio de duas rochas, meio que amadurecendo. E ao longo de milhões de anos ele fica com essa consistência pastosa. Certo? Daí 5 a gente vai falar um pouquinho sobre gás natural, né? O gás, ele também é inflamável e ele vai ficar reservado aí nos depósitos de petróleo, tá? Geralmente a gente vai, logicamente, né, fazer a instalação de vários gasodutos, como vocês estão vendo aqui no mapa, ó. E no mar tem formação de petróleo? Aonde? No mar tem formação de petróleo? Ele começa no mar. A formação começa no mar. Certo? Depois eu envio esse videozinho para você de novo, para você ver. A formação começa no mar. Então a gente tem aqui, ó, a instalação de gasoduto. Gasoduto é como se fosse vários dutos, né, vários canos que vão ser uma estrada de fornecimento de gás. E a gente tem aqui o gasoduto chamado Bolívia-Brasil, que ele tem mais de 3.150 quilômetros de distância. É quase a distância daqui na casa da minha mãe, né? Aonde 2.500 quilômetros ficam aqui em território brasileiro e os 600 quilômetros restantes ficam em território boliviano, tá? Esse gasoduto ele vai abastecer toda essa região aqui com o gás natural, que é retirado aí, né, do subsolo. A gente também tem o etanol, olha as plantações aqui, tá vendo, ó? O etanol retirado da cana-de-açúcar, né? Também é formado aí em álcool, né? Que é um tipo de um combustível que é menos degradante aí para a atmosfera, né? E aí a gente está formando, então, grandes plantações aqui, ó, de cana-de-açúcar para fornecimento desse produto para combustível de transportes. Então, o etanol, ele é poluente, mas ele é menos poluente, ele emite menos gás poluente para aumento do efeito estufa. Então ele é considerado aí um substantivo dos combustíveis fósseis. É muito explorado, estudado e comercializado aqui no Brasil. Mas a gente precisa de uma área muito grande para a produção da cana-de-açúcar, porque a gente precisa da monocultura. E a gente sabe que a monocultura ela é muito degradante para o solo, porque a gente tem que desmatar, né? Uma grande extensão de terra, e se você ficar plantando somente um tipo de produto durante um longo tempo, você deixa o solo... Oi? Giovana mandou avisar lá no grupo que é 3 horas. Não entendi. Ela mandou avisar no grupo o quê? Que é 3 Ela horas. mandou avisar lá no grupo lá que é 3 horas. Não, mas a gente ficou aqui 15 minutinhos conversando, não foi? Então nós vamos até mais um pouquinho. Só um salgadinho, tá bom? A aula de artes vai ser mais curtinha. Pode ser. Aí o carvão vegetal... como eu tava falando, né? Então, aqui na questão do biodiesel, você vai precisar de um grande território para você plantar e fazer a monocultura. A monocultura não é boa, por quê? Porque ela explora demais o solo, deixando o solo empobrecido. Ele fica sem nutrientes. Se você ficar plantando muito tempo, somente um único tipo, né? Uma única espécie de planta. E você precisa desmatar completamente essa área. Então isso não é bom, porque o desmatamento também favorece a erosão do solo. O carvão vegetal, que é aquele que eu já falei para vocês que a gente tira das madeiras que foram ali, né? Enterradas, né? Subterradas ali, né? Então o carvão vegetal ele vai para as carvoarias, né? Que operam geralmente em modo ilegal. Por quê? Porque elas não cumprem a legislação ambiental e nem a trabalhista. Porque o carvão vegetal ele é altamente poluente para a região ao redor e para quem trabalha também precisa ter ali um recurso que a gente chama de insalubridade. E geralmente o trabalhador não recebe insalubridade. Ele está arriscando a vida dele nas minas de carvão e ele recebe muito pouco para isso, tá? E a energia elétrica, que a gente tem através das termoelétricas e das hidrelétricas no Brasil, né? Que são fontes ligadas aí a turbinas que vão fazer aí a movimentação e a geração dessa energia, tá? Então a gente tem aí a força da água que gera essas turbinas e a termoelétrica, que é a respeito aí do vapor de águas, que também precisa da queima de algum combustível. A gente também tem aí as nucleares,
que também é pelo vapor de água, que é proveniente da energia nuclear, e a eólica, que são as turbinas movidas pela força do vento. A nuclear é a mais barata, mas ela é a mais arriscada, porque pode haver algumas explosões, tá bom? A gente tem aqui, ó, essa vista é show de bola. Eu gosto muito de estudar sobre a usina hidrelétrica de Itaipu. Ela é chamada de binacional porque ela está em território brasileiro e território paraguaio ao mesmo tempo. Recomendo fortemente você assistir Itaipu Binacional do Manual do Mundo. Muito bom, muito bom. Você até mostrou um vídeo no ano passado, né? É, eu amo esse vídeo, cara, é muito legal. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre energia nuclear para a gente encerrar o assunto, tá bom? Ela é a mais poderosa, né? Muito mais poderosa que o carvão, muito mais poderosa que o petróleo. E ela é utilizada para geração de energia elétrica, tá bom? Como é que funciona? Ela é parecida com a energia termoelétrica, certo? Ela vai ter o aquecimento da água, vai formar o vapor de água, que vai ser liberado para movimentar as turbinas. Quando movimenta essas turbinas, a gente vai ter aí uma aceleração aí de átomos, que vão ser os impulsionadores de geração de eletricidade, tá? Então, precisa ter um rigoroso cuidado com as usinas nucleares, porque elas podem gerar um vazamento de radiação e isso vai gerar problema, como aconteceu lá com Chernobyl, né? Houve aí a explosão de 2 turbinas e até hoje lá o território é contaminado pela radioatividade, certo? E é assim que funciona, ó. A gente tem aqui, ó, o reator, que ele vai ser aqui o vaso da pressão, e o pressurizador, que vai ser contencionado, né, pela geração do vapor aqui, e a água que vai ser utilizada para gerar esse vapor. E a partir disso, a gente tem aqui a movimentação das turbinas e a geração de energia elétrica. É bem complexo, mas é mais barato, porém ele é mais arriscado, certo? Então, esse foi o